Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do curso de Métodos Computacionais em Física. Meu nome é Luiz Gregório Dias, aqui do Instituto de Física da USP, e hoje a gente vai falar sobre transformada de Fourier no espaço, ainda na nossa parte do curso em que a gente está tratando de movimento ondulatório. Então vamos aos objetivos da aula. Essa aula é, na verdade, mais uma aplicação de transformada de Fourier do que a gente introduzir algum conceito matemático novo. Então, ela tem muito de uma motivação em física de sistemas em que existem funções periódicas no espaço. E aqui eu já vou puxar a brasa para minha sardinha, que é a área que eu trabalho, que é a física de materiais, física do estado sólido. E a gente vai colocar essa motivação como sendo, por exemplo, elétrons em um sólido cristalino sujeitos então a um potencial periódico. A gente vai ver que isso leva naturalmente a uma transformada de Fourier no espaço. Então, do ponto de vista conceitual, a ideia aqui é a gente expandir a aplicação da transformada de Fourier que a gente viu na última aula. Quem não viu, eu vou colocar aqui um link nesse slide, para incluir então essas funções que são periódicas no espaço. E do ponto de vista computacional, a gente vai adaptar ou mesmo implementar o script da transformada de Fourier usando essas funções periódicas e vai fazer alguns exemplos e vai tentar explorar um pouco do significado físico dessa transformada de Fourier. E a tarefa é justamente isso, é para usar o script da aula anterior e calcular a transformada de Fourier de uma função, de funções, na verdade, que vão ser periódicas ou mesmo não periódicas no espaço. A gente vai ver como essas coisas se relacionam. Então, o tempo aproximado do script é pouco e a tarefa, na verdade, ela vai estar dividida em três partes que a gente vai explorar, né, diferentes partes do conceito. Então, aqui a gente vai, na aula de hoje, usar bastante script para não ter um foco muito na parte computacional, mas mais na física do problema. Certo? Então vamos passar aqui para a motivação. Então a motivação é o que eu tinha mencionado antes, que é, por exemplo, a descrição de elétrons em um potencial periódico. Por exemplo, potencial encontrado na rede cristalina de um sólido. Então, em um sólido cristalino, a gente tem os íons posicionados em determinadas posições do espaço, em um padrão que se repete espacialmente. Ou seja, o elétron interagindo com esses íons positivos, ele vai sentir um potencial eletrostático que vai se repetir em posições fixas no espaço. Então vamos pensar aqui um caso mais simples em uma dimensão, em que a gente tem um potencial como esse, que se repete, né, com um certo período, né, a cada, vamos dizer aqui, a cada distância azinho, você tem que o potencial é o mesmo. Quando eu somo um azinho, ou n vezes esse azinho, e isso significa que o potencial nesse ponto é o mesmo potencial nesse ponto, que é o mesmo potencial nesse ponto, e assim indefinidamente. Então imagina então que você tenha uma partícula, um elétron, sentindo esse potencial aqui, que vai se repetir de uma forma periódica no espaço. Já vou falar um pouquinho então do que vai acontecer com a função de onda desse elétron. Né? A gente sabe da mecânica quântica, a gente vai falar um pouquinho mais de mecânica quântica um pouco mais para frente do curso, mas só para dar uma ideia aqui, o que a gente vai ter é que pelo fato do potencial se repetir, a função de onda que descreve o estado do elétron, na verdade o módulo quadrado da função de onda, também vai ter que se repetir no espaço, já que nada me diferencia eu estar nesse ponto ou nesse daqui, né, e significa então que a função de onda, o módulo da função de onda ao quadrado, nesses dois pontos tem que ser o mesmo. É uma assimetria do problema. E se eu tiver um potencial com essa cara, note que eu posso pensar, então, numa transformada de Fourier para ele. Do mesmo jeito que eu
tive, e a gente viu, uma transformada de Fourier para sinais que são periódicos no tempo. Então aqui o período é um potencial periódico no espaço, de modo que, se eu escrever uma transformada de Fourier, e a gente vai ver exatamente essa definição hoje, que seja dessa forma, o fato de que o potencial tem que ser periódico, ou seja, V em x tem que ser igual em V em x mais A, vai automaticamente me dizer que esses Gs aqui, se quiser chamar de K também pode ser, eles vão ter que ter uns valores quantizados, 2nπ sobre A, para que esse potencial seja periódico. Ou seja, se eu substituir x mais A aqui, eu tenho que voltar a ter a mesma expressão em V de x. Então esse slide aqui é um pouquinho mais avançado, vamos dizer assim, mas ele nos dá uma boa ideia do quão importante é esse conceito de transformada de Fourier no espaço para mim obter vários insights e várias interpretações físicas em um sistema como esse aqui, que é periódico no espaço. Então vamos passar então à definição mais formal da transformada de Fourier no espaço, que é nada mais nada menos do que a mesma definição da transformada de Fourier no tempo, fazendo uma mudança de variáveis, do tempo para a posição, e do ômega, né, que na aula passada a gente falou sobre frequência f, a gente também falou sobre como transformar da frequência f para a frequência angular ômega igual a 2πf, para que aqui eu não tivesse um fator de 2π, e, como eu disse, em muitos problemas de física, essa é uma forma mais adequada, né, em que a gente esconde o 2π aqui na definição desse K. Então, a gente tem aqui uma transformada de Fourier, né, que é essa função que é um número complexo, mesmo dado um número real, e a gente pode, então, definir justamente esse K, que muitas vezes é chamado de número de onda. Então, ele tem que ter dimensão de 2π vezes um comprimento. Então, aqui, se eu tiver uma onda mesmo, com um certo comprimento de onda, esse aqui vai ser o número de onda K. Aqui, na transformada de Fourier, não necessariamente ele vai ter essa interpretação de ser 2π dividido por um comprimento de onda, porque até aqui esse y de x pode ser qualquer coisa. Ele não precisa necessariamente ser periódico no espaço ainda. A gente vai ver vários casos em que esse y de x é periódico, mas ele não necessariamente precisa ser. A gente vai também fazer alguns cálculos em que ele não é. A gente vai ver o que acontece. Então isso aqui é uma relação formal entre duas funções, se você quiser. Mas fisicamente a dimensão desse K é radiano vezes metro a menos 1. É a dimensão do número de onda. E também a gente tem a transformada inversa, aqui, 1 sobre 2π, lembrando que esse 1 sobre 2π vem justamente pelo fato de que a gente está escondendo 2π aqui no expoente. Então a gente tem a transformada inversa, dado a transformada de Fourier, a gente pode calcular então a nossa transformada inversa aqui. Bom, como é que a gente calcula na prática? A gente faz do mesmo jeito que a gente fez no caso de uma transformada de Fourier no tempo. A gente discretiza a nossa função y de x no espaço, com um determinado passo Δx. Com isso, a gente tem nx valores de xj possíveis, né, onde aqui a gente pode escrever em termos desse índice j, xj igual a j menos 1 Δx, então para j igual a 1, x vale 0, Δx, j igual a 1 Δx, j igual a 2, j igual a 3, 2 Δx, e assim por diante. E esse índice j, então, vai ser o índice do meu vetor, que vai descrever, então, a minha função discretizada y em xj. Com isso, a gente tem
uma discretização da integral também, lembrando a menos do passo ΔX, e em princípio estaria dividindo aqui, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu quero dizer que essa discretização deveria estar multiplicada por ΔX aqui, nesse ponto, mas, e se ΔX só vai alterar a amplitude, e a gente pode até incluir ele de volta, talvez em algumas situações seja bastante útil. A gente vai ver um exemplo hoje. Mas, no fundo, a nossa discretização da integral vai ser isso aqui. O nosso vetor y de j multiplicado por exponencial complexa de i kp, onde kp é a minha discretização dos meus k's, números de onda, lembrando que ele tem dimensão de 2π por metro. Aqui, note que esse ΔX tem dimensão de metro, isso aqui é simplesmente um número, então a dimensão está correta. E ele é enumerado por esse índice P aqui. Então, esse índice P vai ser o índice do meu vetor da transformada de Fourier, e vai ter também o mesmo número nx de pontos, aqui dado o ΔX e o nx. Certo? Então, a gente define aqui a transformada de Fourier como sendo, para cada P, eu vou ter um número complexo, que vai ser dado por essa soma aqui. O ΔX saiu da jogada, na verdade, em princípio tem um ΔX dividido aqui, que a gente pode, como eu falei, em algumas situações, incluir ele de volta. E a gente tem, então, a nossa transformada de Fourier no espaço, aqui para esse número K, bastante similar com a transformada de Fourier que a gente tinha definido para o caso temporal. A gente tem um espaçamento aqui em Kp, 2π sobre nx ΔX, vai até um Kp máximo, e vale também aquela redundância que a gente discutiu na aula de transformada de Fourier, em que a gente consegue descrever apenas uma função com um certo número de Ks até a metade, essencialmente, desse range aqui, que é aquela discussão de frequência de Nyquist que a gente fez na aula de transformada de Fourier. De todo modo, essa aqui é a nossa definição formal para a nossa transformada de Fourier caseira. Note que você sempre pode também usar, e como a gente viu, a Fast Fourier Transform do MATLAB ou do Octave, se você quiser um pouco mais de eficiência. Mas aqui é sempre bom a gente fazer isso aqui uma vez para ver como é que fica. Então a gente vai passar para a tarefa, que a gente vai, no fundo, repetir para essa parte 1 o que a gente fez para a parte temporal, mas a gente vai explorar algumas outras coisinhas aqui que pode ser interessante. Então a gente vai considerar uma função que ela é periódica no espaço, ela se anula nos pontos onde x é igual a um número inteiro vezes L, onde esse L aqui é dado, né? E ela é uma combinação linear, então, de diferentes modos. Você pode pensar isso aqui em modos normais de vibração a um determinado tempo fixo. E a gente vai, claro, usar aqui como nosso sinal uma escolha aqui desses ANs. Então, a primeira parte da tarefa é usar o script que vocês fizeram para a transformada de Fourier, adaptar para fazer essa transformada de Fourier no espaço, tomando cuidado, então, com as definições de Kp, aparece aquele 2π, né? Não esqueçam disso. E a gente vai, então, fazer a transformada de Fourier com o x aqui inicialmente variando entre 0 e L, certo? Com esse passo aqui, 0,005 metros, para uma função que você considere L igual a 1 metro, tá? Desculpa que eu esqueci de colocar. Coloca L igual a 1 metro. Bom, a outra questão é que eu queria que vocês diminuíssem o passo pela metade. E
fizesse um gráfico do que acontece. Melhora a sua resolução em K. Então, por exemplo, você faça primeiro para apenas um valor de n, né, um modo puro, por exemplo, n igual a 5. Faça um gráfico variando entre 0 e 100 metros a menos 1. E veja se as posições dos picos que dessa transformação de Fourier corresponde ao que você esperaria, ou do pico, nesse caso aqui. E como que seria possível melhorar a resolução desse pico? O que eu quero dizer com isso? Vou falar aqui já dando o debug. Esse aqui, então, é para essa função. Coloquei essa amplitude meio aqui, mas com n igual a 5. Isso aqui é o delta 0.005. Lembrando que o L é 1 metro. Tá? Então, esses aqui são os valores dos primeiros 6 P's da minha função. Note que aqui já dá para ver o pico no terceiro ponto. Então, 1, 2, 3, esse aqui é o gráfico. Para Δx igual a 0.005, diminui pela metade, diminui para 1/4. Então, aqui são sempre mais ou menos 3 pontos que definem esse pico aqui. E a gente gostaria de ter uma resolução melhor. A pergunta é como fazer isso? Como ter uma resolução melhor aqui desse pico? A gente já viu que variar Δx não ajuda muito. O que está acontecendo aqui? Note que a posição do máximo é a mesma nos 3 casos, mas o valor absoluto do máximo está aumentando. Na verdade, isso aqui é meio ilusório. Lembra do que eu falei na definição da transformação de Fourier sobre passar o Δx dividindo para o lado esquerdo? Então, se você multiplicar esses valores aqui por 1 sobre Δx², para cada um desses casos aqui, você vai ver que você vai encontrar valores bem parecidos. Em torno de 0,03, se eu não estou enganado, se eu não fiz a conta errada. Então você vai ver que, na verdade, mesmo esse ganho de amplitude aqui com a mudança de Δx é só um fator de escala. Então não tem nenhum ganho em reduzir a passo espacial aqui na descrição dessa função. Então, como que a gente faz para aumentar a resolução em K aqui? Eu queria que vocês pensassem um pouco sobre isso. E aí, na segunda parte, a gente vai passar para ter uma função que não é periódica. É uma função gaussiana. De novo aqui, L igual a 1 metro. E essa aqui é uma função que ela tem um pico em, por exemplo, meio metro. Eu vou usar esse valor de K aqui. Lembre que aqui tem um K², tá? Só para a gente ter as funções com o mesmo nome. E note que esse K aqui é um input, ele não tem nada a ver com esse Kp aqui da transformada de Fourier. Tá? Eles têm a mesma dimensão, isso aí vai ter um significado físico quando vocês fizerem a transformada de Fourier. E eu queria ver com vocês o que vocês conseguem discernir em termos de interpretação física para isso. Então, para essa segunda simulação, vocês podem usar o mesmo script, só usar uma outra condição. Considere agora um passo um pouco maior, 0.01. E inicialmente façam também só com x variando entre 0 e L. Calcula y de Kp². E agora faça para x variando entre 0 e 5L. Ou seja, isso aqui, essa função é praticamente zero. Você não está considerando mais nada para x igual a maior que L, ou 2L, tanto faz, mas eu queria saber o que acontece na sua transformada de Fourier. Certo? E por que isso acontece? Voltando lá para a definição dos nossos casos. E por último, a gente vai fazer considerar uma função periódica, que é periódica no espaço, que é meio artificialmente periódica. O que a gente vai pegar é fazer com que uma função que não é periódica se torne periódica. Como? A gente usa essa função módulo aqui.
Então, o que é módulo? Se você quiser ver na documentação do Octave, módulo essencialmente exibe o resto da divisão de um número pelo outro. Então, por exemplo, se x for igual a zero, isso aqui vai me dar zero. Se x for 0,1, L, 0,1L dividido por 0,1L, o resto da divisão é o próprio 0,1. Então, isso aqui, para x entre 0 e L, é essencialmente igual a x. Agora, e se x for 1,1L? Bom, 1,1L dividido por L vai te dar 1 como resultado inteiro da divisão e vai ter um resto que é 0,1L. Então, ele volta para 0,1L, ou seja, eu confino o argumento aqui para um intervalo entre 0 e L. De modo que essa função sempre se repete. Toda vez que x passar de L, 2L, 3L, etc., ela volta a ter um valor, né, mais ou menos igual ao que a gente tem antes. Então, só para fazer uma ilustração do que eu estou querendo dizer, considerei essa função periódica aqui, que é a mesma que a gente tinha antes, só que eu substituí x por x módulo de L, e aí eu vou ter alguma coisa que vai ser assim. Tá? Vai ser, toda vez que eu repetir, eu passar de 1L, eu repito o mesmo padrão. Então tem uma sequência de gaussianas que se repetem no espaço. Então a questão é o que vai ser a transformada de Fourier disso daqui, considerando os mesmos valores que a gente considerou antes. Agora eu vou pedir para que vocês considerem já entre 0 e 5L, porque entre 0 e L é essencialmente o que vocês fizeram antes. Faço o gráfico de módulo de YKP ao quadrado e ver a comparação desse em relação ao último gráfico. Então, queria que vocês pensassem uma interpretação física para o que vocês estão encontrando, por exemplo, o que é a largura disso, então só para dar uma ideia, né, para essa parte 2 aqui, por exemplo, entre 0 e L, vocês deveriam obter alguma coisa assim. Tá? O que significa isso daqui? O que significa essa largura aqui? Queria que vocês pensassem sobre isso. E a mesma coisa para essa segunda função. Então a ideia aqui é fazer três partes da mesma tarefa, o mesmo script. E na verdade isso aqui é mais vai envolver alguma discussão. Então vocês podem fazer essa discussão como comentários no script, ou se quiser digitar num arquivo texto à parte, quiser também incluir ali junto com a tarefa, fique à vontade. A ideia é justamente olhar um pouco mais da interpretação física sobre o que está acontecendo e menos da parte computacional, que essencialmente é o que vocês já fizeram na aula de transformação de Fourier. Certo? Então a gente se vê na próxima aula. Um abraço a todo mundo.